Bom, pessoal, continuando aqui, né? Fazendo uma. Continuando aqui com a parte de arquitetura, né? Temos aqui basicamente duas: a arquitetura Harvard versus von Neumann. As arquiteturas Harvard e von Neumann dizem respeito à forma como a memória se conecta ao microprocessador. Ó, vimos aqui que na arquitetura Harvard temos aqui a memória de programa, CPU, memória de dados. Temos aqui que as instruções estão ligadas diretamente com a CPU e os dados têm duplo duplo sentido aqui, né? Ida e volta, CPU e memória. E o CPU, a CPU tem também a ligação direta, né? Endereços e para memória de dados. Em contrapartida, temos aqui a arquitetura de von Neumann, na qual a diferença, pessoal, basicamente é que temos aqui só um barramento, né? Ou seja, só uma ligação com todos, né? Aqui temos mais de uma, né? Temos basicamente aqui duas. A CPU liga duas com a memória do programa e mais duas com a memória do computador. E aqui só temos uma. Mas veremos aqui mais detalhes, né, sobre essas características, né? Bom, continuando aqui, temos aqui, pessoal, a arquitetura de microprocessadores. Na arquitetura Harvard há dois barramentos de endereço independentes, como eu tinha comentado antes, né? Vou colocar aqui dois barramentos de endereço independentes e dois de dados também independentes. Vou colocar aqui em destaque. Um desses barramentos serve para a leitura de instruções de um programa. O outro serve para a leitura e escrita de dados. Ou seja, enquanto ele vai coletando os dados, ele já vai processando e escrevendo na saída, né? Com isso, é possível operar simultaneamente uma instrução em um byte. Lembrando, pessoal, que o byte, vocês lembram o que é o byte? O byte corresponde a 4 bits, né? É importante, pessoal, que vocês fiquem verificando esses conceitos porque será usado. Em algum momento vai ser usado. Assim como nós vimos lá na linguagem C da última disciplina, todos aqueles tamanhos, né? Lembrando que nós viemos caminhando, né? Lá na lógica de programação eu disse que era de menos infinito a mais infinito. Só que quando chegou na linguagem C, tudo é limitado, né? Então a gente vai limitar mais ainda. E aqui a gente vai limitar mais um pouco. Por isso que é necessário que vocês saibam esses conceitos básicos, né? Byte, bit, notação hexadecimal, notação binária. Nós veremos isso aí mais pra frente, novamente em forma de exercício. Beleza? Bom, continuando aqui, pessoal. Lembrei aqui, né, que um byte corresponde a 4 bits de dados e isso garante maior velocidade de processamento, né? É esperado, né? Se você tem dois canais de vazão, né? Logicamente que vai ser diferente de que se você tem um canal de vazão, né? Se você tem dois canos, vai sair mais rápido por dois canos do que em um, beleza? É importante você verificar isso também, né? Porque é uma lógica, né? Você tem que visualizar e ver que isso é lógico e fica mais fácil também de entender alguns conceitos aqui. Bom, continuando, né, vamos agora para a arquitetura de von Neumann. Há apenas um barramento de dados de endereço, como nós já tínhamos notado, né? Nessa arquitetura só é possível o acesso a uma memória de cada vez. Bom, aqui já sabemos que há uma queda aí de performance, né? Intuitivamente nós sabemos que vai ter só um, vai acontecer isso, né? Comparando ambas, né, conclui-se que a Harvard é mais veloz, mas exige mais um barramento, o que eleva o custo, né? Logicamente que sempre vai haver, né, pessoal, uma contrapartida, né?
Se nós temos dois canos, esses dois canos vão ser mais caros do que um cano, né? Se você tem mais vazão, você vai ter mais performance. Se você tem um cano, você não vai ter tanta vazão assim. Por causa disso, né, temos esses pontos aí em específico que torna um mais veloz que o outro, mas em contrapartida mais caro. Bom, isso também é importante ver, né? Porque nós vimos lá em desempenho, né? Enquanto, lembrem lá do avião, né? Temos lá avião de passageiro e avião de carga. O avião de passageiro ele carrega bastante pessoas, né? Enquanto que o avião de carga ele tem uma distância menor. Então, para cada caso é um caso. Então, dependendo do caso, é necessário que tenha perca, né, em algum ponto para poder ter ganho em outros. Então, é assim que funciona, né? Tudo. Bom, continuando, né? Von Neumann utiliza apenas um barramento, mas não pode efetuar acessos simultâneos às memórias, que nem faz o Harvard. Assim, seu custo de produção é menor, né? Porém, seu desempenho também é menor. Temos aí esses pontos aí, né? Esses prós e contras. Continuando, né? Como exemplos, né, podemos citar o computador pessoal, que utiliza a arquitetura Von Neumann. Bom, o nosso computador aqui, pessoal, eles utilizam justamente essa, essa arquitetura, né, que tem menos vazão, vamos dizer assim. Né? E os microcontroladores como o AVR e o ATmel, que utilizam a arquitetura Harvard. Pessoal, o ATmel, eu recordo que eu mostrei como um dos fabricantes, né? Ele é um dos principais do Arduino. O Arduino ele utiliza, né, esse microcontrolador aí, né? A arquitetura Harvard é bastante utilizada nos microcontroladores pelo fato das memórias estarem integradas no próprio componente. Bom, nós veremos mais detalhadamente, né, quando virmos a arquitetura do microcontrolador. E vamos focar bastante aí no Arduino. Eu acho que eu tenho um livro aqui, depois eu passo para vocês. Um livro somente de Arduino, né, do início ao fim. E nós vamos nos basear nele para trabalharmos aí mais tranquilamente, beleza? Aí o que evita placas de circuito complexas em várias trilhas de endereçamento e de dados. O que isso quer dizer, pessoal? Aqui a gente vai ser reduzido o tamanho, logicamente, né? E você vai ter menos componentes aí, se for feito aí da forma como foi feito o Von Neumann, né? Isso está claro, pessoal, que no computador, né, é um computador grande. Alguns nem se preocupam com o tamanho, porque é para ele ser, ou no caso que o laptop ele fica em movimento, mas ele tem um tamanho considerável, enquanto que o desktop, que é o computador de mesa, ele geralmente vai ficar imóvel, então o tamanho não é interessante. Né? E enquanto que no microcontroladores, né, que eles utilizam Harvard, geralmente eles são bem pequenos, eles são bem limitados. Por isso que e eles têm que ter também um poder de processamento um pouco maior, né? Porque dependendo da aplicação, você vai ter que fazer operações aí que necessitem um pouco mais de poder de processamento. Por isso que, além do tamanho, né, tem que ser mais rápido, um pouco rápido, né? Por isso que eles adotam aí a arquitetura Harvard nos microcontroladores. Beleza? Continuando aqui. Agora vamos aqui para a parte de linguagem, né, pessoal? Linguagem de programação. Aqui a gente vai focar no início aqui, na introdução da linguagem Assembler e veremos aqui um pouco da parte de linguagem C, mas não como nós vimos lá na matéria anterior, até porque eu já apresentei para vocês, então a gente não vai perder tanto tempo aqui nessa parte, né? Vamos nos concentrar mais na programação do Arduino, beleza? Bom, pessoal, que é a linguagem Assembler, né? A linguagem Assembler, diferente das linguagens de alto nível, como o C, aqui nesse caso, pessoal, a linguagem C é de alto nível, porque nós conseguimos conversar com a máquina como se estivesse conversando com alguém, né? Só que em inglês. A linguagem Assembler varia de uma família
de microcontroladores para outra. Porque foi aquilo que eu falei logo no início, né? Sobre o CISC, o RISC. Na época, cada fabricante tinha a forma de se comunicar com o seu microprocessador, né? Lembrando, pessoal, que microcontrolador, como vocês fizeram lá um exercício para justificar a presença, o microprocessador ele está incluído no microcontrolador, né? A diferença básica deles é que o microprocessador ele está sozinho e ele necessita de vários componentes externos para fazer, né, os seus cálculos, né? Enquanto o microcontrolador já é uma placa completa, né? Já tem alimentação, entrada e saída e consegue fazer as operações. Só que os dois juntos, só que os dois sempre estão juntos, né? Bom, continuando aqui, pessoal. Isso acontece pois a linguagem assembler é uma tradução direta das instruções que o microcontrolador é capaz de executar. Bom, o que isso quer dizer? Como mostra aqui o exemplo, né, ilustra, eu vou até destacar aqui, vai ficar mais fácil de visualizar. Temos aqui a linguagem de máquina e aqui temos a linguagem de alto nível, no caso o C. E aqui no meio, pessoal, temos o assembler, que faz o meio de campo, né? Como vimos aqui, ó, a linguagem assembly, que aqui no caso está sendo utilizado MIPS, que é instruções por milhão, né? Quer dizer, é o significado de MIPS, né? Lembrando que cada linguagem assembly tem um seu codificador, no caso. Mas vamos lá. A linguagem de alto nível C, temos aqui isso daqui, pessoal, é um exemplo que eu peguei lá dos últimos slides, né? E temos aqui uma operação na linguagem C. Essa operação ela é traduzida depois para assembly. Isso aqui é feito, pessoal, por debaixo da nosso programa, né? Entre o nosso compilador, que é o C, e a máquina, vai ter esse meio de campo que é o assembly, que é ele que faz esse chaveamento, no caso, né? Ele traduz do C para uma linguagem de máquina. Isso daqui está debaixo do que a gente consegue ver, mas é possível a gente também programar diretamente, pessoal, nessa parte aqui, que é uma camada acima, né, do binário. É importante conhecer a linguagem Assembler, pois através dela é possível entender como a CPU executa as suas operações, pessoal. Bom, eu tive na graduação uma matéria na qual foi um semestre todinho vendo só isso aqui. É bem interessante ver como funcionam nossos programas, né? Porque assim a gente consegue ter algumas técnicas aí de programação que, vamos dizer assim, acelera mais ainda o programa, né? Ganha desempenho e melhorando aí os nossos programas, né? Continuando, pessoal, a linguagem Assembly, né? Mesmo quando se utiliza linguagens de alto nível, como por exemplo o C, para programar os microcontroladores, o conhecimento da linguagem Assembly é necessário, pois quando se analisa a memória de programa do microcontrolador, o que se obtém é a codificação do programa em Assembly. Ou seja, como eu falei anteriormente, né, a gente consegue visualizar como o programa está funcionando e consegue adequar a melhor estratégia para fazer com que ele consuma menos, né, energia e menos ciclos aí de programa, né. Os programas em linguagem Assembly são arquivos de texto que são compilados por um assemblador. Assemblador, pessoal, é o compilador no caso, né? E como foi falado anteriormente, já existe vários para se tornar a linguagem de máquina, compreensível para os microcontroladores. Bom, a gente vai ver só um exemplo, né? Mas é só para vocês saberem mesmo, porque se eu entrar muito nisso daqui, vai acabar confundindo um pouco vocês, né? Bom, os programas são compostos por instruções que são diretamente convertidas em comandos.
para o processador e por diretivas, que são os comandos do processador que dizem ao assemblador como se comportar. Ou seja, é, né, como nós vimos lá na lógica de programação e na linguagem C, cada um vai ter sua sintaxe, né? Da mesma forma vai ter aqui, cada assemblador, cada compilador vai ter sua sintaxe, né? Porque como foi dito anteriormente, cada fabricante tem a sua forma de se comunicar com os seus dispositivos, no caso, os seus processadores. Portanto, cada um vai ter suas instruções, né? Suas palavras-chave, no caso. E aqui temos alguns exemplos. Eu vou